Fala pessoal, e aí? Bom, eu tô aqui, vou passar para vocês um procedimento. O mais importante não é a questão em si, mas é o procedimento, a tática que a gente pode desenvolver para conseguir analisar as questões. Eu vejo cada vez mais os alunos tendo problema, né, para resolver essas questões quando estão fazendo as avaliações. E é importante que a gente tenha um procedimento padrão para a gente ter um norte para começar. Então, aqui eu acho útil algo que eu já apontei em stories, em reels e em diversos cursos, em diversos momentos que eu apresentei para as pessoas a estrutura, e este vídeo vai servir exatamente para isso, para a gente entender a estrutura das questões, muito mais do que trabalhar apenas esta questão, que vai servir para a gente ir tomando cuidados necessários para resolvê-la. Então, aqui nós vamos ter o seguinte: um enunciado, então, que geralmente é um texto, uma parte escrita, pode ou não conter imagens, pode ou não conter citações de texto no enunciado. Então, basicamente, o enunciado seria algo como o cabeçalho da questão, tá? Não sei se ainda chamam assim, mas nós, quando éramos jovens, tínhamos que fazer o que eles chamavam de ditado, né? Copiar enquanto se ditava, e sempre você começava por um cabeçalho. Seria essa parte introdutória da questão. E é aqui que reside dos elementos mais importantes para você avançar na análise da questão. É o comando da questão. É importante, quando você está tratando de questões de alternativa, como a que nós vamos trabalhar aqui, mas também é extremamente importante quando você vai redigir uma resposta, quando você vai dissertar sobre o assunto, porque geralmente no cabeçalho vai constar o comando, e esse comando é que vai determinar o que você vai fazer. Então aqui é muito útil que você tenha uma noção mínima sobre os comandos mais comuns, como explicar, justificar, descrever, citar, né, indicar e assim por diante. Vale a pena você gastar um tempinho passando por esses verbos para tentar entender isso. Eu tenho alguns materiais que com o tempo eu vou ir disponibilizando para vocês, justamente para elucidar isso. E algumas aulas e atividades que eu tenho que vou também, com o tempo, ir disponibilizando nos diversos canais, ou no canal Estudo, ou através da conta no Instagram do professor, tá? Então, aqui, para ficar bem claro do que estamos falando, eu coloquei em cores diferentes. Em roxo aparece uma parte que quando eu pintei, o roxo ia até a parte ligado, e obviamente quando eu destaquei o comando, ela ficou com outra coloração, mas o enunciado seria aqui, desde a palavra no até os dois pontos do depois do ligado, certo? É uma questão com enunciado bem curto, mas nos fornece uma indicação importante, que é o comando. O comando, neste caso, está ligado ao foi um processo ligado, dois pontos. Esta forma de escrever, de redigir a questão, já te liga ao que ele quer, que é o fato de que você escolha dentro das alternativas o processo que está coerente para esse momento histórico. Então, ele define um momento histórico, essa questão é muito boa em relação a isso, ele te define um momento histórico, um local e o que ele quer. No século XIX, a imigração europeia, o fenômeno, imigração europeia, para o Brasil, local, foi um processo ligado ao quê? Certo? Ele vai te dar inúmeras alternativas, então aqui a parte em azul
são as alternativas, e isso vai servir para a gente avançar na análise, utilizando os termos corretos e conseguir criar um sistema para responder. O que eu fiz? Eu fui destacando, né? Então, vamos acompanhar aqui na outra parte a análise da primeira resposta, né? Da primeira alternativa, o que nós podemos considerar a isso. O que teremos aqui? Nós vamos ter o seguinte: há uma política oficial e deliberada de povoamento desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas e atender a grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. Isso é importante e nós precisamos colocar atenção a isso. Por quê? Porque, de fato, houve uma política oficial de imigração e ela pretendia ocupar algumas áreas, certo? Especialmente essas ondas migratórias foram localizadas primeiro num ensaio no começo da cafeicultura para o Rio de Janeiro e depois acabaram sendo aproveitadas ao longo, né, da marcha para o oeste. E também era para atender os interesses de proprietários rurais nessa área que estavam, por diversos motivos, voltados para a substituição da mão de obra. Desde 1850 ela estava cada vez mais difícil e começou a haver inclusive o tráfico interno de escravos, mas basicamente com a expansão da cafeicultura e da exportação de café, ficou absolutamente necessário você trazer um novo trabalhador que vai ser esse imigrante europeu. Lembrando que existe um projeto de branqueamento da população discutido no parlamento brasileiro neste momento, e os argumentos eram exatamente a de que, tendo em vista a longevidade do uso de mão de obra escrava africana, os políticos indicavam que era necessário você reverter esse quadro. Inclusive, há diversas menções, artigos em revistas e livros, obviamente, que tratam justamente dessa da hipótese de se trazer inclusive chineses para você conseguir esse branqueamento da população que esses políticos tanto queriam naquele momento, certo? Então, o que é útil nesta questão, e é por isso que eu acabei desenvolvendo essa análise em cima dela. Aparentemente, a alternativa A, ela está correta, só que nós nunca, isso eu sempre oriento os meus alunos, nós nunca lemos, damos razão à alternativa A e paramos aí. Inclusive, orientei isso para minha filha fazer. E ela, depois de que eu a orientei sobre isso, ela chegou e me falou, pai, eu agora leio até a última alternativa, vou identificando o que elas têm de correto e o que elas têm de errado, e isso me deu mais segurança e gerou um resultado melhor ao longo do tempo, certo? Não sejamos hipócritas de dizer que você nunca vai errar, porque tem inúmeros motivos para você cometer alguns equívocos eventuais, mas tomando esse procedimento, é bem provável que você consiga eliminar com mais certeza as questões que estão equivocadas. Em algumas questões, como eu disse para minha filha, você tem que tomar cuidado porque parte da questão está correta, mas neste caso, se for essa estrutura da avaliação que você está fazendo, lembre-se que aquela que estiver com a maior quantidade de informações corretas é provavelmente a alternativa correta para essa questão, certo? Então, vamos em frente a analisar mais uma parte da questão. Aqui nós vamos ter o quê? A alternativa B. Qual é a consideração a se fazer? Vamos lá.
a uma política organizada pelos abolicionistas para substituir paulatinamente a mão de obra escrava das regiões cafeeiras e evitar a escravização em novas áreas de povoamento no sul do país. Aqui temos algumas questões a levantar. Então, por exemplo, a política de imigração europeia passou no parlamento e não foi exclusividade de grupos, de hostes abolicionistas. Na realidade, o abolicionismo aí está inserido num amplo contexto, tá, de interesses dos mais variados, inclusive alguns muito claramente expostos de branqueamento da população. Então, é perigoso a gente considerar que foi uma política organizada pelos abolicionistas, certo? A política de substituição da mão de obra tinha muito mais a questão do impedimento do desembarque de escravos a partir de 1850, esse aumento da dificuldade para o desembarque, e associado a isso nós teríamos o quê? A ideia de que não consta desse momento histórico, né, do século XIX, o medo de escravização de populações no sul do país, certo? Isso não condiz com o Segundo Reinado, por exemplo, e menos ainda com as guerras que houveram, por exemplo, a Guerra das Platinas, as Guerras Platinas. Não condiz com esse item B. Então, aparentemente, a alternativa B tem diversos problemas para a gente considerar como uma alternativa, certo? Correta, alternativa correta, tá? Então, vamos passar para a próxima. Aqui nós temos a alternativa C. Qual é? As políticas militares estabelecidas desde Dom João VI para a ocupação das fronteiras do sul e para a constituição de propriedades de criação de gado destinadas à exportação de charque. Essas políticas militares não visavam trazer mão de obra imigrante para ocupar essas áreas. Na realidade, a questão da imigração ela se deu por outras vias, especialmente para a substituição da mão de obra escrava. Temos que lembrar a tentativa do Vergueiro de fazendas aqui como Ibiacaba, que tentam trazer imigrantes na origem alemães e suíços para ocupar essas regiões, né, para criar colônias de imigrantes que pudessem se adaptar a esse trabalho nas fazendas. Isso dá errado e aí a mão de obra vai ser substituída por pessoas que vinham de outras regiões da Europa, como italianos e espanhóis, certo? Entretanto, não existe esse caráter das políticas militares para a ocupação. Outra questão problemática seria a constituição de propriedades de criação de gado. Como eu coloquei aqui para vocês lerem, a criação de gado é uma atividade tradicional dessa região. Não havia a necessidade premente de você utilizar mão de obra escrava, que em alguns autores pouco se aderia a essa criação de gado, porque você teria que fazer com que os escravos participassem do deslocamento dessas reses, né, dessas cabeças de gado, e isso aumentaria a oportunidade de fugir. Não é que não houve utilização de escravos no sul, isso não condiz com a realidade, mas não tem uma política de constituição de propriedades para a criação do gado utilizando essa mão de obra imigrante. Não foi para isso que eles foram trazidos aqui, certo? Então, vamos passar para a próxima alternativa, que seria a D.
a política do Partido Liberal para atrair novos grupos europeus para as áreas agrícolas, e implantar um meio alternativo de produção baseado no minifúndio, em minifúndios. Então, aqui temos alguns problemas graves, né, que seriam o seguinte: não é apenas o Partido Liberal que se envolve com a imigração. Como eu falei, essas políticas do Estado acabam passando com votações, e as pesquisas mais recentes começaram a mapear essas votações, e você encontrou posições das mais variadas lá dentro, tá? Então é perigoso você dizer que o Partido Liberal buscou atrair novos grupos europeus para as áreas agrícolas. Havia, segundo os próprios Zé Murilo de Carvalho, quando ele vai estudar a formação, os quadros que formam esses dois partidos, ele desfaz aquela visão de que proprietários rurais estariam apenas no Partido Conservador. Eles estavam divididos de maneira ligeiramente equilibrada entre os dois partidos. E como eu participei de uma leva de pesquisadores que analisaram as discussões dos debates políticos do século XIX, você encontra indivíduos com uma leitura da questão muito variável dentro dos dois partidos. Tá? Então é perigoso você fechar isso nesse sentido. Além disso, tem um problema mais grave na continuação: implantar um meio alternativo de produção baseado em minifúndios. No caso brasileiro, os minifúndios praticamente não existem. A ideia de você trazer imigrantes é que eles substituíssem a mão de obra escrava, e, portanto, se você desse ênfase ao minifúndio, você teria uma escassez de mão de obra e não um plantel, um grupo de pessoas que substituiria o plantel de escravos, que estava em franca decadência devido às políticas desde de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, por exemplo, certo? E aí a Lei de Terras de 1850 também dificulta o acesso à terra, ainda mais em estrutura de minifúndio, para esses contingentes que chegavam, tornando a terra uma mercadoria, não passível mais de legitimar a ocupação da terra pela simples estadia nela. Tá? Então, aqui tem suposições, hipóteses muito perigosas para você marcar a D como sendo a correta. Por último, sobraria a E. Vamos ler e tentar entender onde que estão as informações e como elas constam. A política oficial de povoamento baseada nos contratos de parceria, como de forma a estabelecer uma mão de obra assalariada nas áreas de agricultura de subsistência e de exportação. Aqui nós vamos ter algumas questões para levantar. Então, os contratos de parceria são frutos do ensaio da chegada de imigrantes livres, né? Por exemplo, a Companhia do Vergueiro é uma dessas, e especialmente a primeira leva estava cheia de falhas, deixando inclusive de estipular a obrigatoriedade da produção dos imigrantes, o que causou inúmeros problemas e aperfeiçoamento ao longo do tempo desses contratos pelas companhias de imigração. Mas o projeto jamais supôs fornecer mão de obra assalariada para a agricultura de subsistência. Neste caso, seria o mais grave, o equívoco, a falha maior dentro da estrutura dessa alternativa. E aí, pois o interesse essencial era substituir a mão de obra no latifúndio agroexportador, que era para os grandes proprietários de terras, e que também tinham sido grandes proprietários de escravos, que estavam com a necessidade de substituindo essa mão de obra, tendo em vista o encaminhamento por meados do século das leis que dificultavam, tanto internacionais a Bill Aberdeen quanto a Eusébio de Queiroz, que dificultavam a entrada de escravos africanos na economia brasileira. Portanto, analisando todas as alternativas,
nós ficamos com o fato de que a alternativa A, ela é a que tem maior consistência ao afirmar, ao passar as informações, e as informações coincidem com tudo aquilo que nós já estudamos e levantamos sobre o Segundo Reinado, certo? Então, espero ter ajudado. Este procedimento é um procedimento básico, então você tem que identificar as partes da questão, você tem que atentar-se ao comando, verificar quando tem texto ou imagem detalhadamente os textos e as imagens, tentar entender, interpretar e identificar as ideias importantes tanto nas imagens quanto nos textos e utilizar toda essa análise para ir respondendo a questão, quando de alternativas fazer essa verificação das alternativas para ver quais são as inconsistências que ela apresenta, e quando a questão é dissertativa, você montar um texto que atenda ao comando da questão. E ao formular esse texto tem que ter começo, meio e fim, ou seja, uma parte introdutória que desenvolva a questão, o desenvolvimento da questão e uma conclusão. Evidentemente, eu devo dizer, porque são problemas que eventualmente aparecem nas respostas que a gente pega nas escolas, a conclusão tem que ser uma decorrência dessa análise que você está fazendo. Então, não pode começar afirmando alguma coisa e a conclusão ser uma negativa. Então, na verdade, houve um problema de estrutura da tua resposta e não a probabilidade que esteja equivocado ou que eles te deem uma nota. Quem corrigir a questão, o teu professor, vai te dar uma nota mais baixa do que a que você poderia ter tirado se tivesse estruturado melhor a tua resposta. Certo? Espero ter ajudado, então fiquem atentos aí, estamos avançando na oferta de novos vídeos, novos elementos para a gente poder estruturar os cursos que a gente quer no futuro. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.